BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, 10 de fevereiro. E o dia já começa com os investidores de olho na agenda internacional. Hoje é o dia em que serão divulgados os dados do CPI nos Estados Unidos. E a inflação ao consumidor é um dos dados mais importantes para que o Fed tome suas decisões em relação à política monetária. O mercado projeta uma inflação de 7,2%, o que estenderia a alta dos preços vista na última leitura, quando o CPI trouxe aqueles 7% máxima dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. E é essa inflação pressionada que sustenta as projeções de 6 ou até mesmo 7 altas nas taxas de juros pelo Fed, o que poderia levar os juros até 3% no fim do ano e o que tem pressionado também investidores e, claro, provocado algumas quedas nas bolsas por lá recentemente. Inclusive, o mercado já está até avaliando a possibilidade do Fed elevar agora em março a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Embora a maioria do mercado acredite que vá elevar em 0,25 ponto percentual, esse 0,5% seria a primeira vez que o Fed elevaria desde o ano 2000, ou seja, depois de um período aí de mais de 20 anos, o Fed poderia elevar em 0,5 ponto percentual a sua taxa de juros. E claro, isso move as expectativas, isso move os investidores, isso move os mercados. Falando em juros e inflação, aqui no Brasil, o diretor do Banco Central, Bruno Serra, ratificou a percepção de que o órgão vai mesmo aumentar os juros por mais algumas reuniões. E o mercado já projeta algo entre 12,5% a 12,75% na Selic até o meio do ano. Bruno Serra também deixou claro que o risco fiscal pode elevar ainda mais a inflação. Naquele discurso, ele passou a impressão de dar até um recado sobre a PEC dos combustíveis, principalmente quando ele fala que 2022 já não existe meios para ancorar as expectativas de inflação, que agora o foco do BC é integralmente em 2023. Além do cenário macro, os resultados das empresas também entram no radar dos investidores, porque nos últimos dias foram as próprias empresas que divulgaram seus números que tiveram destaque no pregão. Ontem foi a vez do Bradesco. O resultado pesou e as ações do banco caíram mais de 8%. Elas movimentaram ali um volume total de mais de 4 bilhões de reais. Segundo analistas, expectativas foram frustradas e o guidance foi influenciado. O movimento do Bradesco gera expectativa em torno de outro grande banco, o Itaú, que divulga seus números hoje após o fechamento do mercado. Mas mesmo com o tombo dos bancões, a bolsa conseguiu se sustentar no patamar positivo, com as commodities movimentando bastante volume também. Se a gente olhar os números aqui, a bolsa conseguiu fechar no patamar positivo em 0,2% de alta, aos 112.461 pontos. E aí, entre as maiores altas, a gente vê aqui uma série de empresas, diferentes setores sustentando essa alta. A própria Natura subindo 7,83%, Azul subindo 6,44%, Minerva subiu 5,84%
e o Melius subindo 5,71%. Entre as maiores baixas, a gente citou ali, olha só, caindo em bloco os bancos e também Via. Via caiu 2,42%. Mas o destaque mesmo, o Bradesco, BBDC3 caiu 8,8%, o BBDC4 caiu 8,58% e o Itaú foi nessa esteira aí, caindo quase 4%. E aí a gente fica nessa expectativa, né? O que vai acontecer com o resultado do Itaú a ser divulgado hoje após o fechamento do mercado e, consequentemente, no pregão de sexta-feira, como será que o mercado vai reagir a esses resultados. Bom, esse é o panorama do fechamento da Bolsa. A Bolsa conseguiu se sustentar no patamar de 112 mil pontos, subiu, né? Não tanto quanto o otimismo que a gente viu nas bolsas internacionais, bolsas nos Estados Unidos subindo bem, bolsas na Europa subindo bem no pregão de ontem, mas mesmo assim a Bolsa Brasileira conseguiu se sustentar no patamar positivo. E aí, já projetando para hoje, o Marco Saravalli vai trazer para a gente o tom do mercado nessa quinta-feira. Muito bom dia, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais com a sinalização de um dia de leve cautela, começo de leve cautela nessa quinta-feira, com os mercados esperando, aguardando a divulgação dos resultados da inflação lá nos Estados Unidos, que podem dar um norte, né, confirmar o movimento de aumento de juros lá nos Estados Unidos, né, que deve começar agora na próxima reunião de março, mas a gente ainda tem certeza como será a intensidade, né, dessas altas ao longo do ano. Então isso é muito importante. E também acompanhando, né, a temporada de balanços tanto aqui como lá fora. Ontem nós tivemos a grande decepção do dia com o resultado do Bradesco, né? Na minha opinião não foi tão ruim assim, mas principalmente as expectativas para esse ano aí bastante mornas, né? Acabou trazendo muita volatilidade para as ações e lembrando que na sequência a gente tem balanço do Itaú, né? Tanto a Petrobras como a Vale divulgam suas produções, mas a gente acha que a Petrobras já divulgou, né? A Vale divulga hoje, a gente acredita que não seja realmente algo que vá movimentar os mercados. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente tem uma série de balanços, não só do Itaú, então é importante acompanhar aqui as movimentações ao longo do dia aqui na BMC News, né? Não só o resultado em si, mas também as percepções do mercado e as expectativas para esse ano, que se mostra bastante desafiador para alguns setores, mas tem algumas empresas que têm feito um bom trabalho e têm trazido uma boa recepção, né, dos papéis em bolsa, né? Destaque positivo agora, petróleo. O petróleo volta aí próximo de 91, 92 dólares. Então, a gente acredita que ontem, né, a gente já viu, mas que as ações do setor devam continuar com uma boa performance no curto prazo. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia e já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Falando ainda no setor de petróleo, né? Grandes bancos estão reprecificando a commodity aí por causa da tensão entre Rússia e Ucrânia. O JP Morgan estima que o barril pode chegar a 120 dólares caso as exportações da Rússia sejam impactadas pelas tensões geopolíticas. Esse é o mesmo preço, né, que a gente já tinha falado aí, que o Goldman Sachs projetava, 120 dólares. Agora, o JP Morgan diz que se a oferta da Rússia cair pelo menos 50%, né, por conta aí de toda essa movimentação geopolítica, o preço do barril pode chegar até 150 dólares. E aí, como a gente falou, a Petrobras divulgou seu relatório de produção de 2021, o número cresceu 1% no quarto trimestre, mas acabou recuando 2% em todo o ano de 2021, na comparação com o ano anterior, com o ano de 2020. O comércio de combustíveis foi destaque do relatório. Venda de gasolina subiu 19% e o diesel aumentou 1,4%. O resultado veio mesmo com o impacto da pandemia, da crise econômica e também do aumento no preço. Hoje, depois do fechamento, é a vez da Vale divulgar o seu relatório de produção. Vamos falar com o Guga Almeida para a gente bater um papo aí sobre esse setor de commodities, para a gente bater um papo aí sobre essas projeções de alta do petróleo. Eu sei que o Guga vem falando aí há uns bons dias, né, Guga, sobre essa movimentação aí do petróleo. Então, ótimo dia para você. Vamos começar falando aí dessa questão do petróleo.
a gente vê toda essa movimentação aí. Eu queria saber como que você está avaliando essa situação aí, ô Guga, e também, né, pensando, né, nos resultados, né? A Petrobras trouxe um resultado, né, relatório de produção aí com alta, justamente por conta da alta dos preços. Total Energies soltou relatório também, soltou resultado também muito baseado nessa alta do preço da commodity. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí, essa situação e o que você está avaliando aí sobre todas essas reprecificações e tensões também. Bom dia, Guga. Ótima quinta para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima quinta para todos nós. Bom, é o que acaba acontecendo quando a gente entra nesse patamar de preço dentro de uma tendência. O mercado ali começa a acreditar na tendência, porque ela já vem se desenvolvendo há muito tempo, e começa a enxergar que, de fato, começou a se ter um problema. Não é alguns dias, eu acho que já fazem alguns meses, né, mais de ano, na verdade, que eu venho falando do preço da commodity, e que era uma tendência de comportamento, a gente chegar nos patamares que a gente está. O meu número é com uma possibilidade de ir a 115 dólares o barril, portanto, ir para um patamar bem mais alto, né? Enfim, se tivermos de fato algum problema. E isso gera toda uma pressão inflacionária, e por isso que eu também não consigo enxergar o final da elevação, não consigo enxergar a luz no fim do túnel do final da elevação dos juros. Então tem toda uma complexidade e toda uma resposta do mercado. Tá? Então, quando eu olho para o petróleo, até vou colocar aqui na tela aqui o gráfico do petróleo para que a gente possa entender juntos. Tá? A tendência dele é continuar se acelerando. Tá? Para mim tem dois níveis importantes, 96 dólares e 20 centavos, depois 100 dólares e 60, e aí acima disso lá os 113, muito próximo aos 115. Tá? Então, esses são os níveis que eu tenho de projeção. Obviamente que havendo algo que traga um estímulo para correr ainda mais o preço do barril, ele vai acelerar essa movimentação. Por hora, se nós formos olhar a tendência, olha como a tendência está, como a volatilidade está baixa, o que de fato valida que nós estamos aqui numa tendência. Tá? Então, não tem surpresa, Felipe, quem nos acompanha aqui no pre-market e escuta o que está sendo falado, o cenário está sendo traçado. Não tem uma surpresa o petróleo estar nesse patamar, não tem uma surpresa estar olhando para o problema da Rússia e Ucrânia com o olhar de que isso iria impactar o preço da commodity. Não tem surpresa alguma nisso. O que eu não enxergo é um movimento de correção e que permita com que volte lá para casa de 80 dólares o barril. Isso eu não consigo enxergar agora no curto prazo. O que eu consigo enxergar é que as coisas tendem a continuar nesse movimento. Então, tem uma pressão inflacionária, isso tem um estímulo para que continue tendo o player, o investidor estrangeiro, continuando a entrar em posição em ativos ligados ao preço do petróleo, e com certeza isso vai beneficiando as nossas empresas do setor aqui dentro do Brasil. Então, manter o que estava sendo feito, né? Ô Guga, bom que você tocou nesse assunto aí, né? Investidor estrangeiro fazendo aportes aqui no Brasil. Tá lendo aqui que o fluxo estrangeiro até agora, o último dia 8, né? Até terça-feira, foi praticamente aí 7 bilhões de reais. No ano, quase 40 bilhões de reais do fluxo estrangeiro. Aí, com essa movimentação, com essa sua perspectiva, você acha que hoje a gente pode ter algum tipo de movimentação diferente? Ontem a Bolsa fechou ali quase 0 a 0, né? 0,2 de alta, não conseguindo seguir aí a tendência que a gente viu lá fora. Hoje, como é que você vê essa movimentação da Bolsa? Será que o fluxo pode dar uma ajuda aqui para a Bolsa? Bom, Felipe, ao meu ver, quando eu olho aqui para o gráfico do Ibovespa, ele está bem naquela região que eu tinha como expectativa que pudesse chegar, que era os 113 mil pontos. Tá? Uhum. O investidor estrangeiro é um investidor que sabe fazer conta. Tá? E ele não é o investidor da narrativa do preço não importa. Né?
Preço importa porque tu tem que conseguir ter capacidade de ter upside. E para eles o que importa é o tamanho do upside, tá? Para ver quanto custa colocar o dinheiro naquele risco de mercado que tu tem em um determinado lugar. E Brasil é um black box, né? A gente tem vários problemas. E nós, brasileiros, não conseguimos enxergar como o estrangeiro enxerga, né? Claro que a gente consegue enxergar tanto as coisas boas como, né, a gente consegue enxergar muitas coisas boas que eles também não conseguem enxergar. Mas a gente não consegue enxergar toda a problemática. É complexo o Brasil para se analisar. E a gente surfou, se tu for analisar, cara, um movimento dos dias 7 de janeiro até agora. É um mês que tem um movimento um pouco bom, tá? Porque nós estamos muito longe das máximas que nós tivemos, tá? E uma narrativa, talvez, de certa forma, um pouco frágil, quando eu escuto a narrativa assim, de muitos participantes do mercado, é que o mercado tem muito conflito, né? No momento que está construindo a informação. Ele tem muito conflito, porque os participantes começam a ganhar receita de vários pontos, né? Então, enfim, tem interesses na hora de entregar a análise, tem vieses, né? E isso é totalmente normal, né? O mercado ele é formado por pessoas com vieses, todos nós temos vieses. Eu tenho viés, tu tem viés, todo mundo tem viés. E o que eu consigo enxergar agora é que, de fato, nós estamos num momento aqui que é mais duro de conseguir superar esse nível de preço, por toda a precificação que está. Eu acho que a gente tinha que ter um estímulo muito positivo de commodity de novo, para fazer com que o preço de commodity ficasse num patamar mais alto que está hoje, para fazer com que o preço também das empresas, as expectativas também pudessem, das empresas de commodity, ir para um patamar mais alto. Tá? Então, acho que a gente está num momento... Eu tinha... A minha projeção para a Petrobras era R$35. Chegou muito próximo de R$35, né? 35, 35,50. Chegou muito próximo de 35. Então, já foi no preço. Né? Já atingiu o nível de satisfação que o investidor buscava, entendeu? Ela performou em valorização de preço da maneira como eu enxergo que o mercado se comporta. Tá? Então, a gente está num momento aqui de ajuste, a gente está numa janela de correção. Nessa janela de correção, nós tivemos a primeira etapa de baixa, provavelmente estamos perto de uma segunda etapa de baixa. E isso pode ficar lateralizado ou pode, de fato, deteriorar preço. Né? A gente tem aqui muito espaço para deteriorar e a gente só tem um player para tomar. A gente só tem um player que está tomando posição no Brasil. Tá? A gente não tem player local tomando posição de Brasil com força e tudo mais. Teve a captação da Dynamo e tudo mais. Ok. Mas, cara, em volume, em fluxo, em força, em intensidade no dia a dia, dentro do mercado, se posicionando, tomando ordem, a gente só tem o estrangeiro. A gente conversava sobre isso também no pre-market, né? Quando nós estávamos aqui atrás, eu falava, olha, em matéria de preço, e comportamento de preço, nós estamos aqui numa região muito interessante para subir. Só que falta o player. Lembra que eu falava isso falava todos os dias aqui no pre-market, no início do ano? Né? No final do ano passado, início do ano. Todos os dias eu falava a mesma coisa. Olha, falta o player. No momento que tiver o player, e eu falava, para mim o único player que tem é o estrangeiro. Mas, puxa, se nós olharmos para o mercado lá fora, né, tem muito mais para cair do que subir. E, de fato, tinha muito mais para cair para subir. Só que o Brasil foi visto como não um porto seguro, tá? Um hedge, uma tentativa de hedge. O pessoal já começa a criar uma narrativa como se as coisas fossem muito mais floridas do que de fato são. Né? E nós somos longe de ser um porto seguro. Só que, quando tu olha para o preço de commodity, quando tu olha para uma continuidade de elevação do preço da commodity, né? Principalmente olhando para petróleo, né? Inflação no mundo, o que tá para trás? O que dá para alocar? Né? Porque o dinheiro que tem que se movimentar. E o dinheiro que está no mercado de bolsa, há tantos anos, ele quer ainda ficar no mercado de bolsa. Ele, no primeiro momento, ele vai tentar ficar no mercado de bolsa. Né? É um processo natural, é uma questão de manter o status quo. Onde é que tu estava performando? Na bolsa. Então, cara, procura onde tu pode performar na bolsa. Né? As valorizações que se teve, se a gente olha para o mercado de bolsa nesses últimos anos, a intensidade de variação positiva que se teve, tu não vai conseguir tirar na renda fixa. Certo? Então tem uma tendência natural dos grandes participantes continuarem
procurando essas oportunidades na Bolsa. A não ser que tenha um crash, né? A não ser que tenha eu acho que o grande medo que todo mundo tem é como se o mercado caísse muito forte, né? E a gente tem um problema no curto prazo e no horizonte de tempo de curto prazo, e eu não estou falando do curto prazo assim do tipo, tô vendo aqui esse ano que vem, né? Que é aonde vai ser a porta de saída da elevação de juros, né? A gente estava conversando no início dessa semana, né, com uma expectativa de que aqui a gente pudesse ter na próxima reunião do Copom o término da elevação de juros, correto? A gente estava conversando sobre isso. Ou estou errado? Não, Felipe? Sim. Tá me ouvindo? Tá saindo? Tô ouvindo. Tá. Tô ouvindo. Então a gente estava conversando sobre isso. Mas né? não, ainda não, né? É que eu não estou te vendo. Ah, beleza. Então, assim, o mercado falava sobre isso. No momento que o mercado falava sobre isso, se a gente para pensar, né, o mercado ele cria uma expectativa. Todo mundo se acomoda nessa narrativa. Aí vem, não tá bem assim. E aí esse não tá bem assim incomoda, né, Felipe, o mercado como um todo. Começa a trazer alguns questionamentos e as pessoas começam a ter que mudar de opinião. Esse processo de ter que mudar de opinião, cara, que é o grande estopim para, né, algo mais complexo, né, que seria uma correção um pouco mais intensa, um movimento mais demorado. Tá? E aí eu volto para a narrativa. Todo investidor hoje ele tem que ser muito estratégico. Tá? Ele tem que entender onde ele entra, por que ele entra, qual é o tamanho do upside que ele está esperando que tenha. Não dá para simplesmente colocar o dinheiro imaginando que numa janela de 10 anos tu vai ter uma performance positiva. Tá? A gente está no Brasil. Essas estatísticas elas encaixam de acordo com a cabeça de quem está fazendo a pesquisa, né? Quem está fazendo o levantamento, quem está construindo o dado. Elas são muito mais narrativas para justificar o pensamento de alguém do que de fato ser a verdade absoluta. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Tá? Então, na minha opinião, nesse mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais interconectado, todo mundo tem a obrigação de ser muito estrategista e saber o que está buscando dentro do mercado. Dá para continuar posicionado aqui em bolsa? Dá. Qual é o tamanho do risco? Qual é o tamanho do retorno? Aonde está o nível de stop? Aonde se por acaso as coisas não derem certo, você vai sair fora porque o ambiente tem uma tendência de ter mais volatilidade de fato. Tá? Então, no momento que o investidor tem isso em mente, tem isso claro, ele vai tomar posição. Cada vez mais as assimetrias de informação elas vão ser consumidas, né? A gente vai ter menos assimetria de informação. Então, cada vez mais os participantes terão menos vantagem. Tá? Um grupo de participantes vai ter menos vantagem do que o outro. Cada vez mais o distribuidor de produto também, de serviço financeiro, vai ter menos vantagem em relação ao cliente. Por isso que as taxas elas vão caindo, vão diminuindo. Então, cada vez que a taxa vai diminuindo, cada vez que a corretagem vai caindo, a taxa de administração vai caindo, esses movimentos vão se tendo, é porque a massa, né, de pessoas adquiriu um conhecimento que não se permite mais, ou não aceita mais aquela taxa que estão cobrando deles. Então, para aquele instrumento financeiro continuar sobrevivendo, ele precisa se adaptar. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a aceitar que, de fato, a gente tem que ser cada vez mais dono do nosso processo operacional, das nossas escolhas. Tá? Enfim, é isso. Não sei se respondi a pergunta principal, mas fiquei falando aqui. Em resumo, é isso. Não, tranquilo, Guga. Eu achei interessante. Alguém me ajuda e responde aí no chat pro Felipe. Não, achei interessante essa questão aí que você falou de mudar de opinião, né? Porque se a narrativa está numa tendência, está levando para um objetivo, está levando para um caminho, está conduzindo o mercado para um lugar, quando você muda a narrativa, talvez vai mudar de lado, vai mudar o viés, vai mudar a tendência, enfim. Então, essa coisa de mudar de opinião, quando os atores do mercado mudam de opinião, aí vai se construindo uma narrativa ali em torno dessa mudança de opinião até conduzir o mercado para esse lugar, né? Esse novo lugar onde pouca gente estava vendo e aí, como mudou a narrativa, muita gente começa a olhar para esse novo horizonte, para esse novo lugar.
Mas são questões aí que a gente vai debatendo ao longo do pre-market, Guga, e vai colocando os investidores aí na mesma página para a gente seguir conversando. Diga. Só para terminar, o segredo, na verdade, Felipe, é tu conseguir enxergar as possíveis novas narrativas. As possíveis novas narrativas. Não é a narrativa passada. A gente está num mundo onde se fala do que já aconteceu. Mas o que aconteceu não vai te dar dinheiro. O que vai te dar dinheiro é o que ainda não aconteceu. Mas o que ainda não aconteceu depende muito do que o mercado não está vendo. Porque no momento que o mercado enxergar, né, a média do mercado conseguir enxergar, o preço vai se ajustar rapidamente. Então tem que ter a capacidade de enxergar aquilo que o mercado ainda não enxergou. E para conseguir fazer isso, tem que ter muita humildade, porque é óbvio que a chance de tu estar errado é muito grande. Então precisa enxergar sinais no comportamento do preço que permitam te dizer, olha, dentro desse critério agora, né, da tua narrativa, faz sentido, porque sabe aquele movimento que estava ao contrário à tua narrativa? Pois é, ele está mostrando muita fraqueza. Então, uma vez que aquele movimento contrário está mostrando muita fraqueza, olhar para o mercado e falar, bom, agora eu tenho um contexto interessante para tomar risco, faz sentido. O que não faz sentido é você destravar uma narrativa no momento que o mercado está muito forte contra a tua, numa direção contra a tua narrativa. Ele não está ainda olhando para aquilo que tu acredita. Então, enxergar isso, né, e aí que é o legal da geometria comportamental, que tu consegue ir medindo a intensidade do mercado e ver, pô, agora encaixa a narrativa, agora não encaixa a narrativa, agora faz sentido com aquilo que eu acredito. Isso é muito verdadeiro com aquilo que tu acredita. Né? Porque no momento que o mercado ele fizer aquilo que tu estava acreditando, tu vai fazer, né, o serviço completo, tu vai performar e vai chegar num nível financeiro que tu tem capacidade de chegar naquele momento, né? Não vai ter uma grande transformação de vida, não vai dar aquela, não vai ter uma porrada só que vai resolver todos os problemas da vida, não, mas tu vai chegar naquele patamar financeiro que tu estava comprometido naquele tempo. Então tu tem que ser muito verdadeiro, né? Tem que ser muito fiel às tuas crenças, tem que ser muito verdadeiro, muito disciplinado, muito humilde, para poder aceitar também quando está errado. Eu acho que esse papo do em 10 anos tudo se corrige, eu acho que é um pouco de falta de humildade, porque na verdade tu não aceita o que o mercado está fazendo de fato no curto prazo, então tu ainda acredita que é mais inteligente do que o mercado, né? Tá se portando como se fosse mais inteligente e dominasse melhor o mundo do mercado do que de fato ele é, né? E aí depois começa a criar desculpas do porquê que as coisas ainda não performaram, quem é o culpado, quem é o vilão, né? E aqui esse mundo aqui ele não tem culpados, não tem vilões. Porque é um processo de validar teses que são construídas por pessoas com experiências, com contextos, com momentos de vida diferentes. E essa é a beleza do mercado. Essa é a beleza do mercado. Então, só compartilhando um pouquinho aqui nessa manhã de quinta-feira, acordei um pouco mais inspirado. Acho que eu dormi um pouco mais do que devia. E aí acordei aqui reflexivo. Não, é muito bom poder ouvir essas coisas, Guga, porque assim, os investidores, né, muitas vezes eles ficam muito presos, né, aos movimentos, às notícias, o que está acontecendo, e aí dá um passinho para trás, né, olhar as coisas sob um ângulo diferente, olhar essas movimentações do mercado, não ser tragado ali por tantas coisas que acontecem ali no dia a dia, é uma alta, uma baixa, é isso, é aquilo. Ter essa percepção, né, das movimentações, dos ciclos, de narrativas, do que acontece, do que não acontece, das coisas que são ditas e das coisas que não são ditas, das coisas que são deixadas subentendidas ali em algum movimento, de algum gestor, ou até mesmo do fluxo estrangeiro que a gente estava comentando aqui. E é importante, é muito importante para o investidor. Ô Guga, como a gente já está com o horário quase estourado aqui, a Paula já está me olhando, eu queria pedir para você dar uma olhada, por gentileza, que a gente teve ontem, né, toda aquela situação da Oi, né? Eu vou até trazer a notícia aqui antes da gente poder falar, porque o CAD aprovou, né, a venda dos ativos da Oi Imóvel para Vivo, para Claro, para TIM. Essa decisão aí veio depois do presidente do órgão desempatar a votação, estava empatado 3-3, ele foi lá, deu voto de Minerva.
A TIM comemorou esse sinal verde, falou que a operação vai trazer benefícios para o mercado, benefícios para as empresas também. A Anatel manteve o posicionamento de aprovar a negociação. E as empresas que estavam questionando, né, que são Copel e Sercontel, elas estavam questionando a operação, até fizeram algum tipo de intervenção na Anatel, elas falaram que aceitam a definição do CAD, que por enquanto não vão tomar nenhum tipo de medida judicial. E aí, só para a gente olhar para a Oi, né, que está todo mundo querendo saber, todo mundo comentando, a Oi que durante o pregão de ontem ficou muito tempo em leilão, tanto na queda quanto na alta também, depois que foi aprovado ali, teve uma alta. E aí o pessoal quer saber, e aí, Guga, o que o mercado está olhando para a Oi, o que o mercado projeta para a Oi aí, e você consegue interpretar nos gráficos aí para a gente? Eu fiz toda essa narrativa, Felipe, porque na verdade eu esperava que tu não ia me pedir Oi, tá? Era assim, ó, tá, agora eu botei aqui um pouco de consciência nesse meu grande amigo, ele não vai me pedir Oi, né? Ele não vai pedir Oi, ele não vai pedir Oi, não vai pedir Oi. Terminou que ele me pede Oi. Por isso você tava falante, para não dar tempo. Claro. Essa narrativa de Oi é engraçada, né? Porque ela tá mexendo muito com o ego de muita gente. Tá? Eu acho que do mercado, não falando da Oi empresa em si, do movimento lá, tô falando desse ecossistema de produtores de conteúdo no mercado financeiro. Oi vem sendo comentada e falada, eu acho, com muita força há 3 anos, 4 anos, e é um dos ativos que eu acredito que as pessoas físicas mais têm encarteiradas, né? Eu não sei o dado exatamente, mas provavelmente deve ser um dos 3 ativos que as pessoas físicas mais têm encarteirado. Zeraram tudo que tinha de bom, mas Oi pode ter certeza que tá lá na carteira de muita gente, né? E com percentuais muito elevados. Então existe uma expectativa muito grande que suba. Né? Você tem uma vontade muito grande que suba. Quando eu olho para os movimentos, né, a gente teve aqui o Oi no final de 2020, a gente teve Oi a 2,50. E nesse período, toda a leva do mercado financeiro de marketing usava Oi nas suas postagens, para criar aquele engajamento, aquele barulho todo. Tá? Eu acompanhava Oi, acho que aqui nessa região de 1,70 foi final ali que fazia sentido continuar acompanhando o Oi, numa expectativa de que pudesse subir, e aí a gente viu que teve toda essa desvalorização, né? E foi uma super desvalorização. Nós estamos aqui com a Oi na casa de R$1, tá? Então é normal, imagina se Oi for a 1,10 hoje, quantos por cento ela sobe? 10%. Se ela for a 1,20 hoje, tá? Se ela for a 1,20 hoje, quanto ela vai subir? 20%. Se ela for a 1,20, olha onde ela retorna. Se ela for a 1,20, retorna para a cotação de agosto do ano passado. Se Oi for a 1,40, subir 40%, olha para onde ela retorna. Tá? Só que o 40%, né, na tela vai falar assim, caramba, isso é a certeza de que deu certo. Agora vai. Mas ainda vai estar muito atrás, né? Então, isso tudo é um momento, é um momento meio quase que de aposta de curto prazo e, para quem estava tomando aquele risco ali, obviamente que muita gente que fala de Oi vai usar, se houver um movimento positivo, vai usar isso como uma narrativa para se promover, né? Todo mundo vai estar querendo ouvir sobre Oi agora, certo? Mas, sendo bem sincero, né, o que dá para a gente imaginar aqui de Oi? Tá? E aí, para tranquilizar a cabeça tanto dos super otimistas, quanto a turma mais pessimista. Primeiro ponto. Pela leitura da geometria comportamental, tá? Se nós analisarmos todo o movimento que nós tivemos de Oi, de março de 2020 até julho de 2020, depois de ter ido para aquelas mínimas lá de 40 centavos, 40 e poucos centavos, nós tivemos essa movimentação que se afastou do fundo. Tá? Mega positivo. Depois, Oi teve 2 etapas de correção. Primeira etapa, aqui, nesse período,
deixa eu fazer um quadradinho aqui para marcar para vocês. Primeira etapa. Segunda etapa, mais longa. Tá? Só um pouquinho. Só segunda etapa mais longa. A partir daqui, né, a gente tem um contexto propício para entrar numa tendência positiva, uma tendência de alta. Tem todo um contexto. Pô, que legal, tem todo um contexto. Aonde dá para a gente imaginar, e aí eu vou ser bem polêmico agora, tá, Felipe? Porque já que todo mundo quer ver uma coisa positiva de Oi, eu vou criar um cenário aqui, vou traçar um cenário que seria mega otimista, mega positivo para Oi. E aí todo mundo vai se surpreender, todo mundo vai falar, caramba, cara, que legal escutar isso, tá? Quando eu olho para esse cenário, olho para esse contexto aqui, meu ponto intermediário, tá, do meu ciclo, ele está aqui, ó, em R$ 2,50. E esses R$ 2,50, ele está... R$ 2,30, perdão. Tá? Ele está aqui no nível de 70% de correção de toda essa baixa aqui, que foi entre o dia 13 de outubro de 2017 e 19 de março de 2020. Tá? Olhando para cá, um primeiro rally positivo de Oi, eu voltaria para R$ 3,50. Caramba, cara, R$ 3,50, Guga. R$ 3,50. Tá? Então, daria para nós imaginarmos que Oi poderia subir 250%. Se de fato é bom, se de fato tudo isso que... toda essa positividade, toda isso que se fala, porque todos os grupos que me colocam de WhatsApp, de Telegram, todo mundo está falando de Oi, né? Grupos de investidor, todo mundo tá nessa tese, né? Parece que é a tese da vida, né? Todo mundo, é a tese da vida. Então, pô, dá para imaginar, só 250% de rentabilidade, se isso acontecer positivamente num mercado que vem caindo, como é o brasileiro, ok, janeiro subiu, tá. Mas que vem caindo, né? Nos últimos 6 meses a gente percebe que vem caindo, tá. Isso se destaca absurdamente, né? Então vai ganhar mais força. A sequência daqui, Felipe, o que eu consigo enxergar é que Oi tem espaço acima de 13,50 para cá. Né? Nem vou falar o número, eu quero que tu conte o número, né? Mas seria voltar para o nível de R$20. Cara, ó a risadinha, né? Já tá com, né, a risadinha de alegria. Tá? Só que quando tu olha para isso, tá? E o pessoal fala assim, caramba, R$20. Beleza, só que sabia que Oi, em 2012, ela estava cotada em 91? Né? Então, ainda é muito abaixo, né, do patamar que já valeu em algum dia. Então, o cenário que eu consigo enxergar, o cenário que eu consigo traçar é esse aqui, Felipe. O primeiro, né, olhando com um cenário positivo. A pergunta que se faz é quanto tu consegue colocar na tua carteira em Oi? Né? Quanto tu consegue aguentar da volatilidade? Porque 1 centavo, hoje, no patamar que está agora, nessa fotografia, 1 centavo é 1%. Então, a oscilação mínima de Oi, que a gente vai enxergar, é 1%. Tá? Então, por exemplo, se tu bota 10% da tua carteira em Oi, né, vai ser, cada oscilação mínima da Oi vai oscilar 0,1% da tua carteira total, porque 10% da tua carteira vai estar em Oi. Então, a oscilação mínima é 0,1% da tua carteira vai estar oscilando. Se Oi oscila 10%, e não é nada demais oscilar 10%, ainda mais que eu estou... enxergando aqui um potencial para subir 250%, né? Olha o quanto vai impactar. Então, é muito importante que você defina o tamanho da mão, porque é isso que vai impactar no final. É isso que vai, de fato, fazer com que tu cresça ou não cresça, né, ao longo do tempo. E se tu confia, de fato, nessa tese, né? A gente precisa de alguma narrativa que justifique vir a 13,50, que é a cotação que esteve trabalhando ali em 2017, tá? E depois alguma narrativa que permita com que possa chegar até essa região aqui mais elevada, tá? Mas não digam que eu falei, por favor, que vai a 20, entendeu? Mas o cenário que eu estou traçando, que eu estou enxergando aqui, é esse aí de possibilidade, esse aí de potencial. Não me comprometam, né, com isso, né? Mas por que é legal de olhar por esse ângulo aqui? Que aí tu consegue definir, qual vai ser o tamanho da minha mão
que eu consigo ter em Oi, né? E tem um critério objetivo para poder estar posicionado ou não, né? Tem um critério claro, um critério objetivo para poder se posicionar. Estruturalmente, pô, tem espaço aqui para, de fato, destravar preço e conseguir se movimentar para esse patamar, assim, se de fato tudo isso que estão apostando acontecer, para R$ 3,50. E é interessante, né? Porque se em R$ 2,50 estava todo mundo falando que agora ia andar, ou seja, é sinal de que aquele nível de preço não ainda era injustificável, ainda era muito barato. Né? Então, R$ 1, então, nem se fala dentro desse pensamento, dentro desse olhar. Muito bom. Maravilha, Guga. Inclusive, muito obrigado. Você já garantiu aí o vídeo que mais vai bombar no nosso YouTube. A gente já está preparando o corte aqui. Guga fala que hoje vai chegar a R$20. Obrigado, viu, Guga? Muito legal. Valeu. Os telespectadores vão me defender. Os telespectadores vão me defender. Com certeza. Não é bem assim, só comentem no vídeo. Não é bem isso que o Guga falou. Só coloquem lá, por favor, defendam. Não, o pessoal vai, daqui a pouco eu vou abrir a porta de atenção. Casa, vou tomar um ovo do vizinho. O pessoal vai prestar atenção direitinho na análise. O pessoal vai tirando o ovo, imagina. Ô Guga, aí no final você fala assim, igual a música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É a frase para encerrar aqui a participação. Valeu, Guga. Ótima quinta-feira, bons negócios para você. Abraço. Já me cortaram o Guga aqui, não deixaram nem eu dar um tchau para ele, mas é assim, tô estourado, o pessoal me corta mesmo, já põe a Paula Moraes para eu poder entregar a programação para a Paula. Hoje, hein? Eu não, Paulo. O Guga estava inspirado. É a convivência com o Marcos Saravalli, isso. Tudo tem que pegar uma música e aí colocar. Tá poeta hoje, Felipe. Nada do que foi será, de novo, do jeito que foi. O pré-sexta vem forte hoje. Profundo, Felipe. Escorreu até uma lágrima aqui. Tá certo, Fê. Tudo bem, vou te perdoar. 9h43, mas era realmente um assunto importante aí. E você garantiu o clique lá, nossa, com certeza. Com certeza vai bombar aí. O Guga mandou muito bem na análise. Muito bem, maravilha. Show. Tá perdoado, Felipe. Tchau, gente. Só não perdoo pela música, mas tá bom. Vamos lá, brincadeira. Beijo, tchau. Até mais. Obrigada. Gente, muito...